Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, eu vou falar sobre o sistema de determinação cromossômica do sexo haploide-diploide. Esse sistema é encontrado em insetos himenópteras. Aqui eu vou representar as abelhas. Então, eu tenho aqui uma abelha macho, o zangão, e uma abelha fêmea, que pode ser tanto uma operária como uma abelha rainha. Neste sistema, o macho possui sempre um número haploide de cromossomos. No caso da abelha, o N igual a 16. E a fêmea possui um número diploide de cromossomos. Neste caso, 2N igual a 32. E no cruzamento, o macho forma por mitose gametas com 16 cromossomos. E as fêmeas formam por meiose, gametas com 16 cromossomos. E aí eu terei duas situações diferentes. O gameta masculino combina-se com o gameta feminino e é formado um indivíduo diploide com 32 cromossomos, logo será uma fêmea, ou uma abelha rainha, ou uma operária, ou pode acontecer um processo chamado de partenogênese. O que é a partenogênese? É quando um óvulo não fecundado desenvolve-se em um indivíduo haploide, que nesse caso será um macho, um zangão. Estudos mostram que, para as abelhas, essa diferença entre o sexo não é determinada diretamente pelo número de cromossomos, mas que está envolvido um gene chamado de CSD. Esse gene possui um total de 19 alelos diferentes: CA, CB, CC, CD e assim por diante. E que, quando um óvulo possui apenas uma versão deste gene, ou seja, apenas um alelo, ele desenvolve-se no macho. Porém, quando um indivíduo possui duas versões diferentes deste gene, então possui o CA, vindo da mãe, e o CB, por exemplo, vindo do pai, este indivíduo será fêmea, pelo fato de ter duas versões diferentes do gene, ou seja, dois alelos diferentes. Até agora, nós estudamos a determinação cromossômica do sexo em animais, mas agora eu vou mostrar para vocês como essa determinação acontece em plantas. Em plantas dioicas, ou seja, plantas em que em um indivíduo são produzidos os gametas masculinos e em outro indivíduo são produzidos os gametas femininos, os sistemas de determinação do sexo são semelhantes aos dos animais. Por exemplo, na mostarda, o sistema de determinação é o XY. Então, eu tenho aqui uma planta masculina e uma planta feminina. Então, na planta masculina, eu terei um cromossomo X e um cromossomo Y, e na planta feminina, terei um cromossomo X e outro cromossomo X. No morango, o sistema de determinação do sexo é o sistema ZW, semelhante ao que vimos em aves. Então, na planta masculina, encontrarei dois cromossomos Z, e na planta feminina, encontrarei um cromossomo Z e um cromossomo W. Bom, então espero que vocês tenham compreendido que nesse sistema encontrado em abelhas, o macho é haploide e a fêmea é diploide, por isso o nome sistema haploide-diploide. E espero que vocês também tenham compreendido o que é a partenogênese, esse desenvolvimento de um óvulo não fecundado em um indivíduo e por isso haploide, e que em algumas plantas dioicas os sistemas de determinação do sexo são semelhantes àqueles que vimos em animais. Bons estudos e até mais!